Olá, irmãos. Na nossa terceira parte do estudo do Evangelho de Mateus, nós vamos estudar o capítulo 4. E nós vamos falar hoje sobre o início do ministério público de Jesus Cristo. Ou seja, o Evangelho do Reino de Deus daria os seus primeiros passos para alcançar todos os lugares do mundo. Mas antes que Jesus começasse a pregar o Evangelho às multidões, ele teve que enfrentar um teste muito difícil: vencer as tentações do diabo no deserto. A intenção do diabo, cuja palavra significa acusador ou caluniador, era levar Jesus ao erro, ao engano, da mesma forma que ele fez lá no princípio, com Adão e com Eva. Jesus jejuou e orou durante 40 dias. Essa foi a maneira que ele encontrou para se preparar espiritualmente para enfrentar essa prova crucial. Porque se ele caísse em tentação e desobedecesse, todo o plano de redenção divino cairia por terra. O que estava em jogo ali era a autoridade de Jesus como Messias e enviado de Deus. O diabo, muito esperto, muito astuto, tentou Jesus em 3 áreas bem definidas. Aliás, irmãos, as mesmas áreas em que nós também somos tentados diariamente: poder, prestígio e riqueza. Você não é o filho de Deus? Transforme essas pedras em pão. Poder. Você não é o filho de Deus? Jogue-se do pináculo do templo, pois os anjos o segurarão nas suas mãos. Prestígio, fama. Você não quer todos os reinos do mundo? Basta que você se prostre e me adore. Riqueza. A todas essas tentações, Jesus respondeu com um texto do livro de Deuteronômio, que foi escrito por Moisés durante a travessia de 40 anos pelo deserto. E em cada resposta, irmãos, ele faz questão de afirmar: está escrito. Primeiro, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Segundo, não ponha o Senhor, o seu Deus, à prova. E terceiro, adore ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Como homem, Jesus venceu o diabo, com jejum, com oração e com o conhecimento da palavra de Deus. Isso fez com que ele se sentisse ainda mais fortalecido e preparado para iniciar a sua caminhada até a cruz, pois foi para isso que ele veio ao mundo. Jesus saiu de Nazaré e mudou-se para a cidade de Cafarnaum, e foi lá às margens do mar da Galileia que ele começou a pregar o evangelho da salvação, usando as mesmas palavras que João Batista usava: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Em outras palavras, irmãos, o que Jesus estava dizendo era o seguinte: o rei está chegando. O reino dos céus está sendo implementado, implantado, fundado aqui e agora. E intencionalmente, Mateus cita o texto de Isaías 9, 1 e 2. A luz está raiando para aqueles que vivem nas trevas e na região da sombra da morte. Trevas e morte é uma referência ao pecado e às suas consequências. É por isso que Jesus aponta o arrependimento como um requisito básico essencial para todos aqueles que querem ser libertados e fazer parte do seu reino. Lembre-se das palavras de Paulo aos Colossenses: ele nos resgatou
do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, o perdão dos pecados. Está lá em Colossenses 1, 13 e 14. Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade com muitos pescadores, por causa do Mar da Galileia. Ela ficava às margens do Mar da Galileia. Foi justamente entre esses pescadores que Jesus chamou os seus 4 primeiros discípulos, 3 dos quais se tornariam seus amigos mais íntimos, Pedro, Tiago e João. Ele disse: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. E esses 3, mais André, deixaram as redes, os barcos para trás e passaram a seguir, a caminhar com Jesus. Jesus, irmãos, tinha uma missão para eles. E eles assumiram um compromisso de vida com esse chamado, com essa missão. A partir de então, Mateus diz, Jesus começou a percorrer toda a região da Galileia, que tinha cerca de 200 aldeias, vilarejos muito pequenos. E ali ele entrava então nas sinagogas dos judeus, os locais onde os judeus adoravam a Jeová, né? E pregava corajosamente o evangelho, as boas novas do reino de Deus. E à medida que ele pregava o evangelho do reino, ele demonstrava a realidade desse reino, a presença desse reino. Como? Curando todo tipo de enfermidade e de doença. A ele vinham paralíticos, loucos, atormentados, endemoniados, e ele curava a todos. Aleluia! O reino de Deus estava trazendo cura e libertação para o físico, para a alma e para o espírito dos homens. E essas notícias, então, se espalharam rapidamente. E Jesus, então, ele passou a ser seguido por grandes multidões vindas de todas as partes, inclusive de outros países. E assim começa, então, irmãos, o avanço definitivo do reino de Deus aqui neste mundo. No nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre o primeiro grande discurso de Jesus, que é conhecido como o Sermão da Montanha. Antes, uma breve reflexão. Jesus também está te convidando para segui-lo. Ele está dizendo para você resistir aos prazeres que o diabo e que o mundo lhe oferece. Deixe para trás o pecado e tudo o que te impede de caminhar ao lado de Jesus. Vale a pena, irmão, vale a pena, irmã, porque Jesus Cristo é a luz do mundo e só Ele pode nos livrar das trevas e da morte. Um grande abraço, Deus os abençoe.